E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, professora de literatura aqui no Diferencial. E hoje nós vamos começar a estudar literatura desde o seu início, aproximadamente no século XI, que é o trovadorismo. O período em que o trovadorismo iniciou é um pouco difícil de ter um momento exato. Por que isso ocorre? Há alguns livros que dizem que foi no século XII, outros que dizem que foi no século XIII, outros que dizem que foi no século XI. Tá? Mas o importante é sabermos que o trovadorismo ele teve início na Idade Média. Foi a primeira escola de Portugal e trovadorismo tem um significado, que é o trovador. Quem era o trovador? Era o cara responsável por escrever as cantigas, tá? Não se pode dizer, por exemplo, que um trovador ele era de uma classe baixa. Por que eu não posso dizer isso? Porque um trovador ele sabia escrever e sabia ler. E a leitura e a escrita nesse período não era para todos. Você precisava ter uma classe social um pouco acima, tá? Para poder ter acesso à educação. Mas também ele não era o cara mais rico do mundo, tá? Para nós entendermos o trovadorismo, antes de mais nada, nós precisamos compreender os seus aspectos históricos, ok? Vamos lá. Idade Média, tá? Vivíamos ainda o período da monarquia, do feudalismo, tudo mais, tá? O que mais marca nesse período é o domínio da Igreja Católica, ok? Todas as escritas, elas eram feitas em galego-português. O que é esse galego-português? O galego-português, ele é uma das línguas originárias do latim, chamada também de língua românica, ok? E é uma língua um pouco mais difícil de se entender. Como eu coloquei aqui um exemplo para vocês, olha só, vamos ler. No mundo não me sei parelha, mentre me for, como me vai. Cá já moiro por vós e ai. Podem observar que a linguagem utilizada aqui não é uma linguagem, digamos assim, normal, considerada normal e nem de fácil entendimento. Porque essa língua ela é considerada uma língua arcaica, já não é mais utilizada em Portugal. Atualmente em Portugal eles já falam português, que é o que nós conhecemos, tá? Mas se eu perguntasse a vocês o significado disso, seria fácil de compreender? Lógico que não. Seria, nada no mundo se assemelha a mim, mentre me for como me vai, mais ou menos como a vida não é mais a mesma, como a vida continua, já não é mais a mesma. E ele já está morrendo de amores, tá? Ó, cá já moiro por vós, aqui já morro por ti, e ai. Esse trecho ele é retirado da cantiga da Ribeirinha. Que cantiga é essa? A primeira cantiga, tá? Que dá início ao trovadorismo e está datada entre 1898, aproximadamente. Não tem uma data específica, tá? E é ela que dá início ao trovadorismo. Vivemos um período em que a igreja possui o maior domínio, ok? A igreja é dona de tudo. Tudo aquilo que é feito naquele momento, todas as decisões, primeiramente é repassado pela igreja, tá? Por isso que nesse período se vive o teocentrismo. O que significa teocentrismo? Deus no centro de todo conhecimento, ok? E por
estar nesse período do teocentrismo, a igreja, ela meio que comandava o que o homem pode pensar, o que o homem deve fazer. Então a igreja influenciava tanto nos pensamentos quanto no comportamento do homem na sociedade, ok? Monarquia, reis, duques, burgueses, nobres, tá? Por exemplo, aqui, a escolha de um novo rei. A igreja, ela também ajudava nessa escolha. Por que isso? Se a igreja dissesse o seguinte, olha, esse cara aqui é um cara do bem, olha, esse cara aqui foi Deus que enviou ele e tal, ajudava na eleição de um rei, tá? Porque a igreja tinha uma influência muito grande nas pessoas, ok? Até o próprio rei, por mais que ele tivesse muitas riquezas, em várias de suas decisões, ele precisava consultar o clero. O clero fazia um papel muito importante na sociedade no período do trovadorismo. E o feudalismo. O feudalismo era o processo econômico em que aquela sociedade vivia, ok? Em que a sociedade ela era dividida entre senhores e os seus vassalos. Senhores, os donos da terra, pessoas que possuíam uma condição de vida um pouco maior, e os seus vassalos, que são aquelas pessoas de uma classe mais baixa, os mais pobres, né? Mais ou menos acontecia, vou dar um exemplo a vocês, de uma música lá da década de 90, de uma banda que eu não me recordo o nome exatamente, mas que se dizia assim: analisando essa cadeia hereditária, quero me livrar dessa situação precária, onde o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Era o que acontecia aqui. Durante esse período, se uma pessoa nascesse numa determinada classe social, um exemplo, um vassalo, se esse vassalo tivesse um filho, esse filho dele estaria praticamente impossibilitado de, no futuro, estar num cargo ou numa classe social acima da que ele já pertencia, porque não tinha direito a essa ascensão social. Se tu nascias um vassalo, o teu filho seria um vassalo, o teu neto seria um vassalo. Se tu nascias num berço de ouro, a tua geração inteira nasceria num berço de ouro, ok? Era mais ou menos isso que acontecia. E as formas textuais. Nós temos duas formas textuais nesse período. Nós temos a poesia e nós temos a prosa. A poesia, elas eram em formas de cantigas. Como assim cantigas? Provavelmente na infância de vocês já devem ter brincado de algumas cantigas, Ciranda Cirandinha, Fune Tororó e tudo mais. São poesias criadas especialmente para serem o quê? Cantadas. Então, no trovadorismo, quando eu falo de poesia, eu falo de uma poesia que é poesia e música, tá? Toda poesia nesse período, ela será cantada, ok? A poesia, ela irá se dividir em lírica e satírica. Primeiro, vamos falar da poesia lírica, ok? A lírica se divide em cantigas de amor e cantigas de amigo. Vamos lá tentar compreender um pouquinho. Amor. As cantigas de amor, a principal característica dela é o eu lírico. Antes de mais nada, né, o que é o eu lírico? O eu lírico é a voz do poema. Quando você lê um texto, quando você escuta uma música ou uma poesia, alguma coisa do tipo, você consegue interpretar se a voz do texto é de um homem ou de uma mulher. Por exemplo, em textos que falam, por exemplo, em músicas que falam que o homem lá, ele está apaixonado pela mulher, pela morena dele, digamos assim.
Esse contexto nós temos um eu lírico masculino, porque é um homem que fala. É um contexto em que o homem está declamando seu amor. Então isso é o eu lírico, ok? Nas cantigas de amor, o eu lírico ele é masculino, tá? A principal característica dele. Outra característica é que o amor presente no eu lírico, na cantiga de amor, ele é um amor sofrido, bem sofrido. Por que isso ocorre? Digamos assim, a mulher por quem o cara se apaixonava não era uma mulher muito acessível, digamos assim. Era um amor que um vassalo, ou seja, alguém de uma classe baixa, sentia por uma senhora. Praticamente impossível, né? Um amor dessa magnitude. E o que ocorre? Ele vai sempre colocar o seu sofrimento nas poesias. Ele sempre vai colocar o quanto ele deseja ela. Porque a mulher, na poesia, ela é colocada como uma deusa. Ela é aquela última Coca-Cola do deserto que todo mundo quer. Mas nem todos têm. E nesse caso era o que acontecia. E como é que era o contexto da poesia? Era uma rotina palaciana, já que a dona do amor do rapaz vivia de uma classe mais alta, ok? Quando nós falamos de poesia lírica de amor, vocês podem imaginar, colocando no contexto atual, esses cantores sertanejos universitários atualmente, de sofrência, entendeu? Um exemplo aqui, Largar das Traças, vamos lá. É um exemplo de sofrência. O cara tá doido pela morena dele. Mas olha, um detalhe. Esse amor é sofrido porque ele nunca teve acesso à mulher. A mulher só olha para ele e finge que nem conhece, porque ela não tem interesse. Então o cara passa a vida inteira sofrendo, é o que ele põe na poesia, que ele sofre, sofre, sofre e ela não olha para ele. Um exemplo está aqui. Ó, cá já moiro por vós, ele já está morrendo por ela. Ah, minha senhor, por mais que o senhor esteja no masculino, mas o minha significa que é uma mulher. Então quando ele fala minha senhor, significa que é minha senhora. E aí ele vai retratar toda a dor e o sofrimento dele porque ele não a tem. A próxima poesia lírica é a poesia de amigo. Ah, amigo, friends, beleza? Não. Amigo nesse período não significava amigo, brother, friends, não significa isso, tá? Amigo, no contexto da poesia trovadoresca, ela vai significar o quê? Amante, amado. Tem um poema da poesia trovadoresca lírica de amigo, diz assim: ondas do mar de Vigo, se vistes, meu amigo, ai Deus que verá cedo. Olha só. Se vistes, meu amigo, ou seja, meu amado. A diferença delas, das duas poesias, é que enquanto a de amor, o eu lírico é masculino, nós temos a de amigo, que o eu lírico é feminino. Ah, então as mulheres tinham acesso à educação nesse período? Não, não, não. Mulheres não tinham acesso à educação. Os trovadores, alguns deles se baseavam em histórias que realmente aconteceram naquele período, outros imaginavam como seria mais ou menos esse amor e escreviam as suas poesias, mas não, mulher não escrevia. Mulher, no período do trovadorismo, ela era criada exclusivamente para servir o homem, ok? O contexto, diferente do que é na cantiga de amor, que é uma cantiga sofrida, a de amigo vai trazer um saudosismo,
O que é saudosismo? Saudade, né? Não vamos fazer igual o queridíssimo lá Neymar, né? Saudade do que a gente ainda não viveu. Se você sente saudade, lógico que alguma coisa aconteceu anteriormente. Algumas dessas poesias indicavam que antes da poesia, antes do saudosismo, ocorreu alguma coisa. Então já não é mais tão sofrido quanto era nas cantigas de amor, ok? E o contexto se passa no campo, é mais camponês, não é mais a rotina palaciana. Até porque a mulher vive geralmente a mulher de uma classe mais baixa, de uma classe eleva-salo, e aí ela vai retratar essa saudade que ela sente do seu amor, muitos deles que foram para as guerras, para as cruzadas e tudo mais, e ela fica aqui apaixonada, louca, desesperada, esperando o seu amor retornar. Agora, satíricas. Sátira. Quando nós ouvimos a palavra sátira, nós lembramos o quê? De um humor mais negro, né? De um humor um pouquinho mais pesado. Essa poesia satírica, ela tem um humor negro. Por exemplo, nós temos a Descarne e Maldizer. Vocês, com certeza, na era que vivemos da tecnologia, volta e meia vocês entram no Facebook de vocês e encontram, se deparam com alguma indireta. Alguém que quer falar mal de alguma coisa, de alguma pessoa, mas não cita nomes. E muitas vezes a carapuça serve para mais de uma pessoa. Era mais ou menos o que acontecia nas cantigas de escárnio. Eram poesias que o seu teor era um humor mais negro, um humor mais pesado, uma crítica, porém eram críticas mais indiretas, não citava nomes, tá? Era mais indireto, porém não deixava de criticar. Diferente das de Maldizer. As cantigas de Maldizer, além de ter o humor negro e além de falar mal de verdade, ainda colocavam os nomes e utilizavam palavras de baixo calão, ok? Que são os palavrões que nós conhecemos na atualidade, ok? Na de escárnio, por exemplo, chega a chamar uma mulher dona feia, velha, sandia. Um xingamento naquele período, ok? Só que não cita nomes de nenhuma forma. Diferente da de Maldizer. A de Maldizer, além de criticar, ainda vai citar nomes e vai utilizar palavras de baixo calão. Muitas das poesias satíricas, elas eram relacionadas principalmente para a política, para algumas coisas que aconteciam ali na burguesia, na nobreza, no clero, que eles não aceitavam muito. E, de certa forma, eles, volta e meia, né, colocavam um pouquinho da sua opinião. Vamos lá. Prosa, que são os textos que possuem uma escrita diferente da poesia, né? Poesia tem aquela metrificação, aquela coisinha bonitinha. Já a prosa, ela tem os textos mais ou menos como os romances que nós conhecemos, contos, crônicas e tudo mais. Nós temos as crônicas na prosa do trovadorismo, né? Essas crônicas, elas vão relatar um pouquinho da história, do que acontecia naquele período, das leis, como funcionava a sociedade e tudo mais. Histórias de linhagem. Olha só, vamos focar no programa que atualmente fale do dia a dia dos famosos. Não sei exatamente quais são os programas que atualmente fazem isso, mas vamos lembrar desses programas que fazem o dia a dia dos famosos. Essas histórias de linhagem, elas vão falar sobre a vida, por exemplo, do rei. Olha só, quem era o rei? Ele era filho de quem? Era neto de quem? Entendeu? É o dia a dia, a vida, a árvore genealógica da realeza,
ok? Eles vão utilizar das histórias dessas pessoas mais famosas desse período e vão escrever um pouquinho sobre elas. Por isso, por exemplo, é fácil você encontrar documentos que falem sobre um rei, Dom Pedro I. Você vai encontrar falando sobre ele, sobre a família dele. Mas você não vai encontrar textos falando daquela Mariazinha que vivia lá na ralé da sociedade. Entendeu? É mais ou menos isso. Então, eles relatavam as histórias da família real, da família que tinha uma condição de vida um pouquinho acima. A geografia eram os relatos da Igreja Católica. Os feitos. Deixa eu citar aqui um exemplo mais fácil para vocês entenderem. Testemunhos. Atualmente nós temos os testemunhos na Igreja Católica, Igreja Protestante, nós temos os testemunhos, certo? A igreja fazia uso desses testemunhos, tá? Por exemplo, a igreja curou fulano, o padre benzeu fulano e fulano ficou bom e tudo mais. Esses feitos da hagiografia, eles eram exclusivamente para falar dos feitos da igreja, além de enaltecer a igreja. A Igreja Católica, nesse período, ela precisava prender os seus fiéis, precisava de fiéis, de certa forma. Então, essa hagiografia apresentava os seus feitos, aquilo que a igreja fazia de bom, quem a igreja curava, quem a igreja ajudava, o que a igreja fazia, tá? Era para enaltecer a Igreja Católica. E, por fim, as novelas de cavalaria. Essas novelas de cavalaria, para deixar bem claro também, boa parte delas trazia o homem perfeito aos olhos da igreja. Como é que funcionavam essas novelas de cavalaria? Para quem tem um pouco de dificuldade de entender, é só lembrar do rei Arthur, de 300 lá de Esparta, Alexandre e tudo mais. Que tem um teor histórico, mas que traz o quê? O homem forte, o homem também temente às vontades de Deus, um homem fiel, um homem com princípios e moralidade, tá? Esse era o homem que vinha nas novelas de cavalaria. Por exemplo, imagine o cara mais perfeito atualmente, ou a mulher mais perfeita, como ela deve ser. Então a igreja imaginava o homem perfeito, aos olhos dela, lógico, tinha que trazer alguma parte da igreja também, tá? Um homem que era fiel aos princípios da igreja. E aí criavam o homem que pertencia a essas novelas de cavalaria, o protagonista dessas histórias, ok? E aqui, né, nós acabamos de ver um breve relato sobre o que foi o trovadorismo, seus aspectos históricos e a sua literatura, ok? Idade Média, galego-português, que é o português mais arcaico, a cantiga da Ribeirinha que dá o pontapé inicial ao trovadorismo, teocentrismo, Deus no centro de todo conhecimento e o homem sendo influenciado pelas ideias da igreja, a monarquia, feudalismo, que é o sistema econômico, e as suas formas textuais, poesia e prosa, ok? Agora nós vamos dar continuidade com o humanismo, que foi um período de transição, tá? Entre o trovadorismo e o classicismo, porém teve grande importância no contexto da literatura de Portugal. Dando continuidade ao assunto, agora nós vamos ver o humanismo. O humanismo foi um período de transição entre o trovadorismo e o classicismo. Uma corrente filosófica, também conhecida, né? No trovadorismo, nós podemos assimilar trovadorismo com trovador, né? Que é quem compunha as cantigas. No humanismo, para melhor lembrar a definição, é só imaginar o homem vitruviano, de Leonardo da Vinci, tá?
que, digamos assim, é uma das principais características e remete também ao humanismo, que nos lembra do humanismo, tá? Para quem não sabe, a imagem do homem vitruviano é a imagem do homem completamente aberto, de braços e pernas abertas e nu, ok? E essa imagem remete o homem sendo o centro de todo conhecimento, que é também uma das causas defendidas aqui no humanismo. Vamos analisar primeiramente os aspectos históricos. Primeiro, expansão marítima. Portugal, lá na Europa, na verdade, estava tendo um período de conquista de terra. Quem tinha mais terras também tinha mais riquezas. Portugal estava em busca das suas riquezas, né? E nesse período de expansão marítima, muitas culturas, muitas riquezas também foram conquistadas a Portugal. Foi um período de grandes descobertas, tá? Não só para Portugal, como para toda a Europa. Foi através dessas expansões marítimas também que houve o período do descobrimento do Brasil, né? Não gosto de usar muito esse termo descobrimento, até porque o Brasil já era descoberto, né? Foi o período em que Portugal chegou até o Brasil e iniciou o período de colonização. Idade moderna, um fator importante. No trovadorismo, nós vimos o quê? Idade média, era medieval. Aqui nós já vamos entrar na idade moderna. Algumas coisas irão mudar, principalmente a crise no sistema feudal, ok? O feudalismo já não vai ser mais aceito pela sociedade, assim também como haverá a queda do império. Renascimento cultural. Vamos retornar ao trovadorismo. Por isso que é importante iniciarmos a literatura desde o seu início mesmo, porque uma escola vai puxando a outra. E para nós termos ideia do que a literatura é atualmente, nós precisamos verificar a sua história desde lá seu início. Renascimento cultural. Quem é que comandava todas as ideias no trovadorismo? Igreja, né? O clero, melhor falando, o clero. O clero é que comandava as ideias. Tudo era certo desde que a igreja, de certa forma, afirmasse que aquilo é o correto, beleza? Só que nesse renascimento cultural, no humanismo, a igreja já não vai ser mais a bambambam. A igreja já não vai ser mais aquela que vai impor. Digamos que o pensamento era assim, olha, Deus é bacana, Deus é legal, maravilhoso, tudo mais. Só que nós também somos capazes de pensar. Nós também somos capazes de saber o que é certo e o que é errado, o que é bom para nós, entendeu? Então a igreja ela passa a não ter mais tanto domínio quanto antes. Até porque também o próprio império começa a enfrentar as suas crises. Então, digamos assim, os burgueses encontram nesse momento a hora oportuna para tentar, de certa forma, tirar a sua casquinha ali, conseguir algo mais. Já começa o período do mercantilismo, ok? O comércio já não é mais feito só pela troca, tá? E as ideias filosóficas irão retornar, algumas irão nascer, como Maquiavel, Leonardo da Vinci, através tanto da literatura escrita, como na arquitetura, na arte em geral. Antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? Teocentrismo, Deus no centro de todo o conhecimento, certo? O que seria o antropocentrismo? O oposto. Deus não é mais o centro de todo o conhecimento. Agora nós vamos ter a teoria também de que o homem é o centro do conhecimento. A igreja começa a sentir também o seu abalo. Os fiéis já não são mais tão fiéis a ela. Alguns ainda assim. Outros nem tanto, ok? Então o homem para e pensa, poxa, tudo aquilo que a igreja faz em relação
a como eu devo me comportar e sobre o que eu devo pensar, eu sou muito bem capaz também de fazer, de certa forma. E eles passam, alguns homens, alguma parte da sociedade, passa também a pensar. O homem agora é um ser pensante, capaz de decidir sobre qualquer coisa em sua vida. Cientificismo e racionalismo. Olha só, por que a ciência aqui é importante? Muitas teorias do século XV, século XVI começam a aflorar. Por exemplo, o heliocentrismo, antes defendido que a Terra era o centro do universo. Agora não. A Terra não é mais o centro, tá? A descoberta de Galileu nessa época foi muito importante. E o racionalismo. O homem não se deixa mais ser levado pelas ideias da igreja. Ele passa o quê? A adotar as suas próprias ideias. Ele começa a pensar mais, a raciocinar mais. Nós vamos entrar num período que vai ser um pouco difícil para a igreja, porque nós vamos entrar num período em que, além do antropocentrismo, que fez de alguma forma abalar alguma parte da igreja, principalmente a questão dos fiéis da igreja, logo mais nós vamos ver também o quê? A revolta protestante de Martinho Lutero. E aí vai, digamos assim, de certa forma, vai abalar de todas as formas possíveis as estruturas da Igreja Católica. E ela passa, de certa forma, a tentar retornar com as suas riquezas, com seus valores, trazendo mais fiéis à sua igreja. Por isso que a expansão marítima também é muito importante. Através dessa expansão marítima, a igreja também vai ter a sua porcentagem, porque uma vez uma terra era colonizada, como foi o caso aqui no Brasil, uma vez a terra colonizada, as riquezas eram levadas até o rei de Portugal, porém, aproveitava aquele momento, né? O que acontecia? A igreja pregava o catolicismo àquele povo. Foi o que aconteceu aqui. Então a igreja, daqui a um tempo, ela vai começar também a dar os seus pulos para tentar, de certa forma, contornar a situação que se iniciou no humanismo. Já que no trovadorismo, a filosofia era aquela pregada pela igreja. No humanismo, o homem começa a se rebelar. A igreja não vai ser tudo. O clero não vai ser tudo. Então ele passa também, de certa forma, a tentar ocupar, o homem ocupar o seu lugar na sociedade como um ser pensante, um ser que tem a capacidade de tomar suas próprias decisões e escolher o que é melhor para si mesmo. Os autores desse período. De diversos autores, nós temos dois que, de certa forma, ganharam um destaque muito grande. Fernão Lopes. Quem era o Fernão Lopes? Ele era aquele cara, o tititi, sabe? Que sabia sobre tudo, tudo o que acontecia no dia a dia lá do palácio e tudo mais, ele sabia. Imaginem esses redatores de revistas, de programas de fofoca, que sabem tudo sobre os famosos, é mais ou menos o Fernão Lopes. Ele tinha consciência de tudo o que acontecia. E como ele repassava o que ele sabia, o que acontecia lá? Criavam as suas crônicas, tá? Se hoje nós temos um acervo enorme sobre o que foi o humanismo, como ocorreu esse período, e todos os documentos datados, é graças também a Fernão Lopes. Ele foi um dos responsáveis por todo o conteúdo histórico que ocorreu durante o humanismo. E com certeza, vocês já devem ter ouvido sobre Gil Vicente, né? O cara do teatro, né? Ele revolucionou a forma do teatro. Uma das suas principais obras, que aconselho vocês a lerem, já que ela é considerada uma das obras obrigatórias para exames de vestibular em universidades,
é a obra O Alto da Barca do Inferno. Um livrinho pequenininho, uma obra rápida de ler, tá? E essa obra dele, O Alto, né, traz uma questão de certo e errado, Deus e o inferno. Olha só, na obra há duas barcas, uma que vai para o céu e outra que vai para o inferno. E os personagens são de diversas camadas da sociedade, são os mais ricos e os mais pobres. Durante o enredo da obra, as pessoas mais ricas, as pessoas que tiveram em vida uma condição melhor, digamos assim, na sociedade, elas não tinham o direito de ir para o céu, porque a sociedade corrompe o homem. É aquela velha história, se você quer saber como é uma pessoa, dê poder a ela. Então essas pessoas de uma classe maior da sociedade, que não ajudava o pobre, que de certa forma era completamente rude, se satisfazia com os desejos carnais, com certeza ele não iria para o céu, tá? Ele era encaminhado para o inferno. Aí pessoas como um morador de rua, um rapaz que vivia na rua, um personagem que ele vivia na rua, um mendigo, né? E aí ele é um dos únicos que consegue ir para o céu, porque ele passa a vida inteira sofrendo, tá? Entra também uma parte bíblica, né? Que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É mais ou menos isso que ele prega, devido à forma de escrita dele, que são os autos. Os autos são obras literárias que têm essa preocupação, esse estudo, né, de mostrar o que é certo e o que é errado, divindade e inferno. Um exemplo que eu posso citar a vocês, se for um pouco difícil de compreender O Alto da Barca do Inferno, é uma das obras mais conhecidas da literatura aqui no Brasil, do nosso querido Ariano Suassuna, que é O Alto da Compadecida. Observem que o teor na obra, O Alto da Compadecida, também nos remete ao que é certo, o que é errado, também as consequências dos nossos atos enquanto estamos aqui na Terra e o que nós vamos passar se nós formos pessoas ruins, se formos pessoas sem caráter, o que vai acontecer após a nossa morte. É mais ou menos isso. Ela tem o teor de nos ensinar, é um teor pedagógico, porque de certa forma nos ensina e nos mostra o que devemos fazer e o que não devemos e quem se espera que nós sejamos em vida, ok? Esse foi um apanhado sobre o humanismo. Não tem tanta coisa em relação à literatura nesse momento ainda, porque ela é uma corrente filosófica, foi um período de transição entre o trovadorismo e o classicismo, porém, não podemos jamais afirmar que não foi importante na história, né, da literatura, já que os seus aspectos históricos influenciaram bastante para as gerações futuras de escrita, de literatura e de história, ok? Na próxima aula nós vamos dar continuidade com o classicismo e o barroco, ok? Muito obrigado, gente. Até a próxima.